Olá. Recentemente, a lição da Escola Sabatina dos Adventistas do Sétimo Dia falou sobre os dízimos. Algumas semanas atrás, o tema mundial estudado foi sobre os dízimos. E eu li essa lição, ouvi vários pastores falando sobre esse tema, discutindo esse tema. Por acaso, um vídeo no YouTube de vários pastores falando sobre o dízimo, né? E eu ouvi tudo, li a lição e fiquei completamente decepcionado. Não acreditava no que eu estava vendo, porque eu achei que eu ia ouvir algo diferente. Mas não. Na verdade, eu ouvi exatamente o que a igreja fala sempre, né? Sempre falou isso por décadas, a mesma coisa. Não há um estudo mais amplo, é uma superficialidade total. E claro, tudo baseado em chavões, intimidações, né? E eu não posso aceitar isso. Ninguém pode aceitar isso. Nós vivemos num momento de discussão, de entendimento diferente do passado, onde as pessoas não tinham conhecimento, não tinham poder de crítico nenhum. E agora o que eu vejo é a igreja trazendo esses chavões, e eu estou aqui nesse vídeo oferecendo um estudo, não um estudo propriamente teórico do dízimo, não, mas eu quero aqui discutir alguns tópicos que, se você é adventista sétimo dia, e também, não só adventista sétimo dia, mas também é evangélico, se você vai ter muito interesse em estudar, em discutir esses tópicos e entender esses tópicos também, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, eu tenho aqui alguns tópicos que eu vou partilhar para você. O que eu vou discutir aqui sobre o dízimo? Eu disse que a igreja discute o dízimo de uma forma extremamente superficial. Eu não estou brincando. Eu vou trazer aqui certas provas, certas questões, e eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas entendem isso já há muito tempo, mas ninguém tem coragem de falar. Ninguém quer tocar nesse assunto, né? E isso deixa um pouco... a gente pode desconfiar de como funcionam as coisas na igreja. Então, os tópicos que eu vou discutir primeiro, por exemplo, são os monólogos. Os dízimos são baseados em monólogos, você não pode discutir ele. Pronto. Né? A ponto do pastor Alejandro Bullion, que todos conhecem, vir um tempo atrás e dizer que a parte do dizimista é apenas devolver, dar o dinheiro, e o que a igreja faz com o dinheiro não é da sua conta. Então, é um monólogo. Ele falou isso, ninguém pode falar nada, ninguém pode discutir nada, fica todo mundo com medo. Você pode perder cargo, você pode perder um certo protagonismo que a igreja te dá, né? Então, eu vou falar um pouco desse monólogo. O segundo tópico é o salário mínimo no Brasil. O salário mínimo ou o salário no Brasil, que é uma miséria, né? Essa ideia do salário que você tem 10 partes, né? E uma apenas vai para Deus. Vamos discutir isso, gente. Vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos nos estender sobre isso. Tem, né? Isso não estava na lição. Nem os monólogos, nem o salário mínimo foram discutidos na lição da Escola Sabatina. O terceiro tópico que eu quero colocar aqui é a inatividade do pastor. Eu disse inatividade. O pastor não trabalha. Por favor, gente. Todo mundo sabe disso. O pastor não trabalha. Ele prega, às vezes, nas igrejas, durante a semana, mas isso não é trabalho, né? Isso não é bem trabalho. Porque um monte de leigos fazem isso e, no entanto, não são pagos. Então eu quero discutir essa inatividade do pastor, que todo mundo sabe, ninguém fala nada. Um outro ponto é a minha experiência pessoal. Então é assim, eu vi com meus próprios olhos, eu sei do que eu estou falando, experiência pessoal, que não se passou comigo, foi que eu vi, que eu estava vendo, né? Depois é a total participação do dizimista na administração do dízimo.
Toda a tesouraria, todo o dízimo que entra na associação não é administrado por quem dá o dinheiro. É administrado por quem? Pelos pastores, né? Então isso nós temos que discutir, né? Um outro ponto é a igreja recebe dinheiro de várias outras instituições, eu diria, publicadora de livros, indústria alimentícia, são duas delas, e principalmente as mais de 400 escolas adventistas particulares no Brasil, que o aluno paga muito dinheiro para estudar nelas. Nem todo mundo pode, a maioria dos adventistas não pode pagar para estudar lá porque é muito caro, porque ela é privada, ela é particular. Então existe aqui, além desses três aspectos, existem as ofertas. Então o dízimo é apenas uma forma de coleta, existem mais, mas eu nunca vi essas discussões acontecerem na escola sabatina em lado nenhum na igreja adventista, né? Bom, outra coisa é que para se construir a igreja, para se desenvolver uma igreja, os bancos, o prédio em si, a mão de obra, o piano, as janelas, vem não da associação que recebeu os dízimos, vem dos membros também. Então o membro, ele não devolve só o dízimo, não dá só o dízimo. Ele tem que fazer doações, ofertas, várias outras coisas que ele consome. Então a igreja recebe dinheiro de várias partes. E por último, eu queria discutir aqui, o sétimo tópico, é a excelência do voluntariado na igreja adventista. Toda a estrutura da igreja, eu diria, da sua formação, da ideia da formação da igreja, da criação da igreja, que vem de um grupo pequeno em algum lugar, que vai se tornando, vai se havendo mais pessoas, todo esse trabalho, né, de raiz, de trazer de uma pessoa a outra, fazer um grupo e depois desenvolver ao longo de meses, às vezes anos, para ela se tornar uma igreja. Todo esse esforço vem dos membros, não vem dos pastores, vem dos membros. Depois toda a formação da igreja, do aspecto administrativo, toda a gerência da igreja em si vem dos membros que não são pagos. Então, vamos falar isso de uma forma bem sincera, honesta, né? E eu tenho certeza que você vai ver os dízimos de outra maneira, tá bom? Bom, gente, vamos entrar na primeira parte desta minha discussão sobre o dízimo. Vamos tomar aqui, por exemplo, esse primeiro tópico que eu queria falar, que são os monólogos, né? É muito, muito importante que nós entendamos o poder de um monólogo. Monólogo é quando uma pessoa apenas fala e ninguém pode interferir, ninguém pode interromper, né? Então, todo o nosso historial, todo o nosso entendimento do dízimo vem de uma narrativa baseada em monólogos. Nunca houve discussão na igreja sobre o dízimo, um debate sobre o dízimo, né? E mesmo quando você vê certos pastores a falarem na televisão ou em algum outro programa, é já em concordância com a pessoa com quem entrevista, né? Então a primeira coisa, nós temos que entender o poder do monólogo. Transformou uma nação, por exemplo, que foi o Brasil, né? Nós temos aí um exemplo enorme, que é a Rede Globo, que são certos programas onde, quando não havia internet, ninguém podia discutir o assunto. Não havia como discutir isso. A pessoa falava, você escutava, e depois de um certo período você começa a aceitar, porque você não tem como interromper aquela pessoa para explicar um certo ponto. Então nós temos que entender, gente, o poder, a filosofia do monólogo no convencimento de um assunto. Que foi o caso, por exemplo, de Hitler, que convencia a sua nação, pastores, seitas, que usaram o monólogo, políticos, não é? Políticos que se usam do monólogo para poder convencer alguém. Nós, na Igreja Adventista, tem um entendimento do dízimo, na sua maior parte, vinda de monólogos.
Então nós não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar isso. Isso não é algo justo, não é algo correto. Porque nosso entendimento não consegue ir além disso. As nossas dúvidas não querem. E eu vou dar um exemplo muito concreto aqui, eu não quero demorar nesse vídeo. A Igreja Adventista apresenta todos os sábados vídeos curtos de pessoas que foram bem-sucedidas no dízimo. A maioria delas empresários, que colocaram à prova e depois conseguiram uma resposta e aquilo provou que o dízimo é genuíno, que aquilo dá certo, etc. Gente, eu conheço muita gente na Igreja Adventista. Mais de 50 anos eu fiz parte da Igreja Adventista. E o que eu vejo? A maioria dos dizimistas são pobres, gente. Não tiveram nenhuma sorte, nenhuma algo que fez eles ficarem ricos. Ou ficarem, assim, ver algo que aconteceu que financeiramente eles... Né? Conheço milhares de pessoas, não é centenas, são milhares de pessoas que eu conheço. Elas não são ricas, são dizimistas. Então, quando você apresenta um monólogo contínuo na igreja destes vídeos de pessoas bem-sucedidas, você não está contando a verdade. Você não está contando toda a verdade. Né? E nós temos que ser verdadeiros na igreja. Então, existe um monólogo aqui, uma intenção de convencer você a bancar, a pagar esse dízimo. Né? Eu vou aqui citar, por exemplo, os pastores se apresentam em grupo, às vezes com toda a sorte de argumentos e histórias para intimidar e colocar a reputação do membro e a consciência, né? E o próprio Deus em causa, como se os 90% do dízimo não significassem nada, né? Então é assim, o que você faz com os 90% do dízimo não quer dizer nada. Agora, o que você faz com os 10%, sim. Né? Gente, é muito mais importante você pegar esse dinheiro dos 90% e gastar bem gasto do que os 10%. Porque o que adianta você dar 10% para a igreja, né? E usar os 90% de forma indevida, né? Então isso não é falado, isso não é discutido. Então os 10% não é a prova de fé principal. A prova de fé principal são os 90%. Né? Aliás, tudo que você gasta é prova de fé. Né? Depois, Deus, aqui na lição da escola sabatina, existe essa ideia, essa narrativa que Deus, o dízimo é para Deus, o dízimo é para Deus. Continuamente, o dízimo é para Deus, o dízimo é para Deus. Você tem que dar o dízimo para Deus. Deus nunca, nenhuma vez recebeu um centavo de dízimo. Pior ainda, Deus nunca, nenhuma vez administrou um centavo do dízimo, gente. Vamos deixar isso aqui bem claro. O dízimo é dado para homens e eles é que administram. Né? Desculpe, quando você fala, eu estou dando para Deus, não, desculpa, ele nunca recebeu. Você já deu alguma vez o dízimo para Deus? Você está dando para homens. Né? Então, as religiões, as igrejas, durante milênios, séculos, elas sempre dizem que elas representam Deus na Terra. E aí o seu conceito daquilo que a pessoa fala muda radicalmente, porque você vê a pessoa como um representante de Deus. Mas um representante de Deus não é Deus. Ele pode ser um representante, mas ele não é Deus. E você pode estar, um representante de Deus pode ser fiel ou não, não é? Ele se diz pelo título que ele tem, que ele é um representante de Deus, mas no seu dia a dia ele pode não ser. Quer dizer, como assim? Quer dizer, todo o dinheiro que você dá, você está dando para Deus? Isso é impossível, não está em lugar nenhum escrito isso na Bíblia. Né? Mas sim, nós damos para homens. E homens cometem erros sistematicamente. E é uma responsabilidade absurda ele dizer que ele é Deus lidando com dinheiro ou administrando dinheiro. Bom, ainda com relação aos monólogos, nós temos aqui que entender a total ausência do dizimista na administração do dízimo.
total ausência do dizimista na administração do dízimo. Eu queria saber onde é que está escrito na Bíblia que o dizimista não pode administrar o dinheiro. Eu queria saber onde é que está escrito isso. Uma outra questão que vem dos monólogos também, e que não é explicado, não é aprofundado, é de que o dízimo é bíblico. Gente, é óbvio que é bíblico, não é? O dízimo é bíblico. Entretanto, o dízimo não veio do judaísmo. Não foi Abraão que inventou. Era uma prática primitiva, dar o décima parte. Era uma prática que foi praticada no passado, num tempo primitivo, não é? E a igreja, isso iniciou-se uma dádiva, uma devolução, digamos, que teologicamente devolução é a palavra mais apropriada, mas começou-se essa devolução sistemática na altura do tabernáculo, depois na altura do templo, né? Então, era uma forma... Gente, 3.000 anos atrás, há 3.000 anos, o dízimo não foi inventado para você provar a fé. Foi para pagar o salário de sacerdotes. Ninguém é contra o salário dos sacerdotes. Eles trabalhavam, não é? Trabalhavam, eles mereciam o salário, né? Agora, a questão aqui é como que você vai adaptar uma forma de pagamento financeiro primitivo de 3.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, numa sociedade completamente diferente hoje. Completamente diferente, não é? E sem contar que o sacerdócio, o papel do tabernáculo, do templo na sociedade judaica, ela era muito mais enfática ao ponto de influenciar a sociedade, porque era um governo teocrático, era um governo totalmente teocrático, então a influência do templo era enorme na sociedade, no comportamento do sacerdote. O sacerdote tinha muito mais influência com relação à vida diária, a vida do Estado em si, não só o rei, não é? O rei, às vezes, o sacerdote era até mais... tinha poder como rei. Então havia uma administração da nação judaica através do papel muito maior da igreja, na época, o templo, né? Dos sacerdotes. Então, merecidamente, os sacerdotes precisavam de ter algum recurso, né? E na época não havia moeda, eram pagos os 10% com alimento, né? Então, uma forma de pagamento, atenção, em nenhum lugar na Bíblia diz que isso tem que ser eterno, tem que dizer que isso é usado para sempre, nem sequer é um mandamento, da dízimo nunca foi mandamento, não está nos 10 mandamentos, né? É uma forma de pagamento sistemático financeiro, primitivo, que não se encaixa hoje. Não tem como se encaixar hoje, porque a igreja recebe de variadas formas. O dízimo não é a única forma deles receberem, né? Há variadas formas em que, infelizmente, nunca a igreja tem plena consciência de como é gasto. Vem alguém ali, faz um monólogo, faz uma pregação e todo mundo aceita, concorda e vai embora achando que o pastor é um enviado de Deus, julgando o pastor através de monólogo. Nós não podemos julgar as pessoas, quanto mais acerca apenas de um monólogo que ele fez. Ok. Bom, gente, eu queria falar acerca também, esse tópico agora, ele é muito sério, Ele, infelizmente, o brasileiro é ingênuo por natureza. Nós vemos hoje o tipo de governo que há no Brasil agora em 2023, né? Nós estamos aqui ainda em fevereiro de 2023, nós vemos como o brasileiro é explorado pelos governos, né? Como ele consegue viver com um salário tão baixo. E eu estou falando aqui do salário mínimo, né? O salário mínimo é de R$ 1.300, se eu não me engano. Gente, é impossível, coloque na sua cabeça, é impossível alguém viver com R$ 1.300. Impossível, não tem como você viver com R$ 1.300. Não tem. Você não vive, você sobrevive. Nem para comer, só se você só comer durante o mês. Porque você não consegue pagar aluguel, você não consegue pagar contas, você não consegue comer devidamente, comprar roupa, que são necessidades básicas.
pegar transporte, tudo com R$ 1.300. Né? Mas vamos supor aqui que alguém ganhe R$ 2.500 ou R$ 3.000 e tenha um filho ou 2 filhos. Né? Essa pessoa, essa cultura miserável que existe no Brasil, em que o brasileiro se adapta, ele consegue viver continuamente estudando maneiras de se economizar, de comprar algo, né? De comprar algo que é barato, que não custe muito. É sempre aquela coisa. Eu vou pagar com cartão, vou pagar em 10 vezes, eu vou comprar o remédio, pagar em 3 vezes o remédio. Imagina a que ponto chegou, não é? E aí, num dia muito especial, ele vai comprar carne. E aí, nessa condição precária, miserável, vem alguém na igreja e fala assim, olha, você só precisa dar a 10ª parte. Deus te deu 10 partes. Você só precisa dar uma. Se você tem 100, só 10 você dá. Gente, vocês acham isso correto? Quanto que é 10% para quem ganha 2.000? Você tem 3 filhos. Quando você ganha 2.800, mais ou menos, é do aluguel de uma casa de 2 quartos. Quanto que você vai pagar de aluguel numa casa de 2 quartos? 900, 1.000? Então te sobra 1.000. Então desses 100%, quanto é que é para o aluguel? Não é? Quanto que é para o aluguel? É essa resposta que nós temos que ouvir quem vai lá na igreja pregar. Senhor, pastor, por favor, Deus me deu 100, Deus me deu 10, então ele só quer 10%, tá bem. Mas quanto é que custa um aluguel? Quanto é que custa eu a comer durante o mês todo? Né? Eu e a minha família. Né? Então, esses 10% é tratado como se não fosse nada. É um monólogo interpretando um montante de dinheiro como se não fosse muita coisa. Você só vai dar o 10%. E quem ganha 2.000 e tem família, esses R$ 200, que é 10%, é muita coisa. Muita coisa. Né? E, infelizmente, você tem que pagar água, luz, transporte público, comida, remédios, internet. E se você tiver muita sorte de almoçar fora um dia, né? Mas a igreja ela tem um discurso para a classe média, média alta na igreja adventista. Ela não tem discurso para a classe baixa, em termos de dízimo. Ela não dá saídas para você. Se vira. Né? Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai te dar essa quantia. Né? Enquanto o salário mínimo, você simplesmente não consegue viver. Certo? Essa prática é inaceitável, né? Quando as famílias necessitam desse 10%. O sustento da família, em primeiro lugar, deveria ser o principal sinal de fidelidade a Deus. Não é os seus 10% da igreja, é o seu sustento da família. A instituição familiar, ela é mais importante que a instituição eclesiástica, que é a igreja. Nenhum lugar, nunca, a igreja foi mais importante que a família. E você que é pai de família, você tem obrigação de dar sustento para a sua família. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, para a igreja. Por que você não tem direito, não consegue pôr um filho estudar numa escola, pagar ou dar um tênis melhor para o seu filho, ou comprar uma roupa, e o filho do pastor estuda na escola de graça, universidade de graça, e o pastor, quando vai pregar em algum lugar, a gasolina dele é paga, não é? O avião que ele pega é pago, a casa, o aluguel dele é pago, muitos deles têm dentista pago, médico particular, hospital adventista, universidade adventista, e o membro não tem esse direito. Então, por que o filho do pastor é mais importante que o seu? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Que o filho do pastor, a família do pastor, é mais importante. Né? Nós temos que responder essas perguntas. Essa prática é inaceitável, irmãos. E o leigo, eu já vou falar sobre o leigo, mas o leigo, se ele vai pregar em outra cidade, se ele vai viajar, ele que tem que bancar com o dinheiro dele, com o dinheiro do salário dele. Né? E o pastor não. O pastor ele vai para todo lugar e paga tudo pela igreja, não do salário dele. Bom, pessoal, eu estou tentando aqui ser o mais rápido e resumido possível. Né? Eu poderia me estender muito aqui para falar.
Mas agora eu queria tocar num ponto extremamente importante, se não é o ponto mais importante, crucial, não é? Do dízimo, e que também não é tratado na igreja, não pode se discutir. Lembrando aqui que as pessoas na igreja não querem discutir o dízimo para não serem ameaçadas na comissão e tiradas o cargo. Você é mal visto nas comissões da igreja e você pode ser posto de lado. Isso acontece regularmente na igreja, né? Existe uma censura, existe perseguição na igreja, e o brasileiro ele adora se dedicar à igreja, né? Ele se dedica de uma forma impressionante, ele se dá de corpo e alma, ele ama a igreja, isso é fabuloso, né? Mas eu, entretanto, queria falar de um ponto aqui que todo mundo sabe, mas ninguém quer falar. É um vício, uma cultura na igreja adventista, a inatividade do pastor. E eu tenho pastores amigos, eu devo muito aos pastores, muito da minha formação intelectual veio da igreja. Eu, desde os meus 4, 5 anos, eu prestava atenção nos cultos da igreja. Eu sempre prestei muita atenção nos sermões da igreja. E para mim, a hora do almoço no sábado, e a parte da tarde do sábado, é para discutir a escola sabatina e discutir o sermão. Porque eu sabia o que ele tinha falado, eu queria discutir, eu queria conversar, me estender na compreensão, né? E foi uma bênção os sermões dos pastores, é uma bênção para a igreja. Pregam muito bem, o pastor adventista é muito bem preparado, portanto não tenho nada contra isso. Não tenho nada contra o ministério. O ministério na igreja tem que continuar. A função do pastor é extremamente importante, né? O problema é que o pastor não trabalha. Eu tenho amigos pastores, eu gosto deles. Mas eu posso dizer aqui, sem medo nenhum, olhando nos olhos dos pastores, por favor, quando eu passar nas igrejas, me interrompa, põe a mão no meu ombro e me chame. Eu quero falar nos seus olhos. Você não trabalha. Você não trabalha. Você não faz nada para merecer 10% das pessoas que estão se matando de trabalhar durante a semana. Você não trabalha. Esses sermões que vocês pregam, que são muito bons, não pode ser o resumo de uma profissão ministerial. Você não estudou 5 anos só para pregar. Onde é que está escrito isso? Os apóstolos, todo o sacerdócio, desde quando eles só pregam? Os pastores passeiam pelas igrejas, eles não sabem o que se passa nas igrejas, eles passeiam ali, dão opinião, dão o sermão deles e vão embora. Dão as costas e vão embora. E às vezes ele diz, eu tenho 10 igrejas, eu tenho 5 igrejas. Fazem menos ainda quando tem 10 igrejas. Porque é aí que ninguém conta com eles mesmo. Essa é uma cultura praticada na IASD. A ausência quase que total dos pastores na administração da igreja. Eu disse no início que uma igreja, começa-se a existir uma igreja a partir de uma pessoa interessada, 2, 3. Todo esse trabalho de ajuntamento deste grupo inicial vem dos membros, não vem dos pastores. Gente, nós temos que entender a origem da palavra apostolado. Apóstolo, enviado. Os apóstolos no Novo Testamento, portanto, eles deixaram de serem sacerdotes no templo, deixaram de participar naquele cerimonialismo sacrificial e começaram a viajar, a ser enviados apóstolos, né, para as ilhas gregas, para a Turquia. São viagens longas. E eles chegavam nas ilhas gregas, chegavam no Egito, chegavam na Europa. Não havia ninguém sabia quem era Jesus. Eles começavam do zero, numa praça pública, falando, tentando convencer as pessoas e sendo ameaçados de morte. Por isso que todos morreram, né? Só João do Apocalipse que teve morte natural. O resto tudo morreu, decapitado, foram de todas as maneiras, crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque eles chegavam num lugar, sem mais sem menos, tentavam formar uma igreja ali. A mesma coisa foi os pioneiros adventistas, por exemplo, Andrews, que foi o primeiro enviado da igreja. Ele foi enviado e chegou, eu não sei se foi a Inglaterra a primeira vez que ele foi um país qualquer da Europa. Ele chegou, não havia nenhum adventista. É um trabalho imenso, é um trabalho
enorme você ter que lidar a nível de transporte, né? Temperatura, passavam frio, passavam fome, não tinham ninguém, não conheciam ninguém, começavam do zero. Eles não mandaram mensagem, olha, me aguarde, alguém recebe. Não, eles chegavam e começavam o trabalho. A mesma coisa foi Ellen White quando passou 8 anos na Austrália. Chegou lá, começou do zero a trabalhar. Essas pessoas são pastores. Essas pessoas são enviados. Não é alguém que se formou em teologia, chega numa igreja, está tudo preparado. Eu só tenho aqui dar sermões. Dar sermões. Tem coisa mais fácil que dar sermão para alguém, dizer para alguém o que ela tem que fazer na vida dela. Olha, faça isso, faça aquilo. Mas o que é isso? Onde é que está isso ensinado? Onde é que foi esse vício, essa cultura ministerial? Tem que acabar na igreja adventista. O que está acontecendo é o total desperdício do dinheiro sagrado que é o dízimo. Nós estamos pegando o dízimo e jogando no lixo. Ou quase isso. Porque eu sei que tem 5, 4% de pastores que trabalham. Se não houver 2%. Mas 90, 95% dos pastores não trabalham, só dão sermão. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A igreja ela tem inúmeros departamentos. Ela tem aquela formação inicial, né, que eu falei agora, que é extremamente difícil fundar uma igreja, né, com um grupo. É um trabalho imenso de pessoas que chegam do trabalho e vão fazer todo o trabalho, né? E depois começam os departamentos. A tesouraria, pastor não participa. Desbravadores, pastor vai lá de vez em quando só para dar um sermão ou falar alguma coisa, mas ele não forma clube de desbravadores. O departamento de jovens, pastor vai lá, às vezes não vai, a maioria das vezes não está lá. Os ensaios, os trabalhos de música, por exemplo, as pessoas que cantam, que se dedicam a corais, é um trabalho imenso, são horas, por meses, são muitas horas de ensaio, são preocupações do pianista para chamar as pessoas têm que sair do trabalho dela e ir para a igreja, é um trabalho contínuo. Os desbravadores, meu Deus do céu, os desbravadores é um trabalho enorme com várias faixas etárias da igreja, não é? Pessoal, tem que ter um trabalho com adolescentes, com crianças, é maravilhoso esse trabalho voluntário, é uma coisa impressionante. Eu fico completamente orgulhoso de ver o voluntário na igreja adventista, né? Os desbravadores, diretores, vão para todos os lugares. O pastor aparece lá, todo fardado de desbravador, mas ele não trabalhou, com raras exceções, né? São exceções, mas o trabalho, 95% do trabalho é feito por irmãos da igreja, né? Mas chega o pastor, todo mundo olha, o pastor vai estar aqui hoje. O pastor vai estar aqui hoje. Então, quer dizer, ele ganha um certo respeito, uma certa autoridade, uma visão VIP por ter um título de pastor. Não porque ele realizou alguma obra. Porque a obra toda é feita por leigos, né? Tesouraria, escola sabatina, pastor não tem. O pastor, na verdade, ele nem participa da escola sabatina. Raramente ele vai lá, aí ele vai passar a lição geral, né? Mas ele não senta na sala das pessoas, conversa com ela como uma pessoa qualquer. Ele tem sempre que ter uma posição VIP na igreja. Mas quem administrou a igreja, quem leva o peso, a carga da administração da igreja, semanalmente, são os membros. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Você não pode simplesmente dar um sermão e imaginar que tem que receber 10% de todo mundo. Sendo que você vai numa igreja 2 vezes por mês, às vezes você vai 1. Raramente você vai 3. Então aquela pessoa que pagou 10, né, vai ver você 1 vez ou 2 por mês para ouvir um sermão, enquanto ela é que formou toda a igreja. Gente, por favor, isso não é uma questão, sequer religiosa, isso é uma questão de raciocínio comum. De 1 mais 1 é 2. A conta não fecha. Vocês não trabalham. Não é? E a igreja é gerida por membros. Aqueles escritórios que os pastores que ficam nos escritórios, o que eles fazem nesses escritórios? Porque a igreja,
Não são os escritórios, a igreja é onde está ali as almas louvando, cantando, os departamentos. Isso é a igreja, não são os escritórios. Sabe por que servem os escritórios? Todos eles ficam lá a semana inteira estudando maneiras de onde aplicar o dinheiro que você deu. É apenas a administração financeira de todo o dinheiro que entra, das empresas, da indústria alimentícia, das escolas, né? E de todas aquelas lojas que vendem alimentos, livros, tanta coisa, né? DVDs, CDs, etc. Os músicos na igreja têm uma despesa enorme, na maioria das vezes não ganham nada, né? Corais que são formados não ganham nada. Então isso tem que acabar, de uma vez por todas, na igreja adventista. Bom, eu estou tentando ser o mais sucinto possível, mas eu não poderia deixar de acrescentar nesse vídeo a minha experiência pessoal. E a minha experiência pessoal, ela pesa mais do que qualquer outro argumento. Não há outro argumento mais pesado, mais enfático do que aquilo que eu vi e ouvi, né? Eu nasci na igreja adventista. Eu nasci num lar adventista. Eu nasci num lar com 4 anos, 5 anos. Eu me lembro de estar na igreja, de ver meu pai pregando, né? Meu pai era um voluntário, é um irmão da igreja. E estamos falando aqui da década de 60. Eu cresci toda a década de 70 e 80 vendo meu pai trabalhar assiduamente na igreja. Eu frequentava a igreja 3 vezes por semana, né? Nunca me via. Domingo era dia de ir na igreja. Às vezes passava o dia inteiro no domingo. Então meu pai, ele teve um comportamento de alguém que era extremamente ativo na igreja, a ponto de começar a haver problemas em casa, né? Minha mãe, inúmeras vezes haviam brigas em casa, discussões pesadas. Eu ouvia minha mãe, eu era pequeno, eu e minha irmã, e minha mãe falava assim, minha mãe hoje falecida, né? Mas minha mãe falava assim, você tem que escolher ou a igreja ou a sua família. Porque meu pai não se dedicava a minha mãe, nem quase a minha irmã, né? E por quê? Porque por causa da preocupação dele com a igreja. Meu pai dava cursos de liderança, meu pai ensinava as pessoas coisas básicas, passar lição de escola sabatina. Meu pai fez coral, fundou coral, ele tentava trabalhar em todos os setores da igreja, formando líderes, né? Houve pedido de um pastor, por exemplo, o pastor Antal, de que ele fosse administrar a igreja da Ponte Rasa em São Paulo. Foi uma bênção aquilo. Os irmãos da Ponte Rasa, nós tivemos que sair de uma igreja para outra, como se ele fosse um pastor. Como se ele fosse um pastor. Foi imenso o trabalho na Ponte Rasa. Os irmãos da Ponte Rasa foram espetaculares, né? Tenho grandes lembranças da igreja, de todas as igrejas que eu fui. Mas aqui o que eu quero dizer é que papel que meu pai teve na igreja. Que papel? Ele teve um papel de fundador de igreja, administrador de igreja. Ele tem um uniforme dos bravadores, dedicou aos bravadores. Ele se dedica aos bravadores há 40 anos, né? Meu pai tem 84 anos, 83, 84 anos. Ele tem 70, 65 anos dedicados à igreja. Porque desde os 14, 15 anos ele ele foi batista, depois se tornou adventista, numa igreja batista do Cangaíba, em São Paulo. Isso na década de 60. Conheceu minha mãe, casaram-se na igreja adventista, eu nasci nesse lar adventista. Então eu lembro também de vezes e vezes na rua que meu pai se encontrava com o testemunho de Jeová, e no meio da rua ele começava o debate ali, naquela época havia isso, e eu ali pequenininho ouvindo tudo aquilo. Eu ia para igrejas, meu pai e minha mãe ficam sentados aí, eu ouvi o sermão. E eu ouvi o sermão. E o que acontece? O que acontece? Eu ouvia minha mãe falar, mas você não é o pastor. Onde está o pastor? Onde está o pastor? Que ele não aparece.
Onde está o pastor? Gente, eu estou falando sério. Ou nós acordamos essa igreja, nós vamos continuar a cometer o mesmo erro. Onde está o pastor, minha mãe falava. Todo mundo na igreja sabe disso. O pastor, ele é ausente. Meu pai hoje com 84 anos, vai lá na igreja do Cangaíba, ele está lá trabalhando. O meu pai dedicou a vida dele para a igreja, em todos os departamentos. Meu pai gastou dinheiro com a igreja. Hoje ele é pobre, ele não ganha mais que R$2.500. Nunca foi essa benção das fortunas, das coisas que tem na Bíblia, ele não recebeu. Ele faz parte de muita gente que nunca ganhou nada por isso. Não ganhou como salário, porque ele era voluntário. Ele não aceita, aliás, porque ele é voluntário. Ele defende a igreja, ele é 100% defensor da igreja adventista, né? O cara mais fiel para a igreja adventista você pode ver. Ele dá vida pela igreja. Ele nunca teve uma vida aconchegante. Meu pai foi mandado embora do Banco de Londres em 1988, 87. 87, Ele foi mandado embora. E a partir daí ele nunca teve dinheiro. Nunca recebeu essas bênçãos. Por que a igreja adventista sétimo dia não fala desse grande número de adventistas que são miseráveis e dão dízimo? São pobres e devolvem o dízimo. Por que só é falar dos empresários que estão bem, que receberam uma bênção aí? Que história mal contada. Quando é que vocês vão discutir isso na igreja? É essa a questão, gente. Meu pai, quem fala do meu pai, fala de milhares e milhares de voluntários na igreja adventista. Milhares que levam as cargas, o trabalho pesado da igreja nas costas, e os pastores passam a vida em hotéis, grandes restaurantes, viagens de avião, vão de carro para lá e para cá. Durante a semana ninguém faz a mínima ideia onde eles estão, porque na igreja eles não estão, porque a igreja adventista não abre de dia. Ela só abre na hora dos cultos, não é? Visitas ninguém mais quer também, não adianta. Então o que eles fazem? E na altura da administração da igreja, eles não estão lá, só vão na comissão para falar da opinião e vão embora. Que história é essa de 10%, meu caro? Deus não inventou o dízimo, mas ele usou-se do dízimo para pagar alguém para fazer um trabalho. Não para você provar a sua fé através do seu salário. Seu salário é para sustentar a sua família, para você ter uma vida digna. Agora você tem que ser pobre, miserável, para que aqueles R$200, de R$2.000 que você ganha, né, seja dado para a igreja quando você sabe que você podia comprar mais comida para o seu filho. Isso é pecado, isso é grave. A sua família está em primeiro lugar. Quem é que disse que a igreja está à frente da sua família, meu Deus do céu? Você que é pai, você que sabe que é bom para o seu filho. Então vamos parar com essa palhaçada. Vamos parar com todas as religiões, através dos milênios, formaram essa classe VIP. Os sacerdotes VIP. Por que o sacerdote tem que ser VIP? Por que os pastores recebem esse dinheiro que eles recebem, mais essas ajudas? Tudo pago. Tudo pago. Eles não ficam ricos, de fato. Mas eles têm a vida deles garantida, sem preocupações, porque a igreja banca eles. E eles vão defender a igreja, e vão defender isso porque eles recebem. Quando é que a gente vai saber quanto é que entra nas escolas adventistas? São milhões. E eu quero aqui deixar um parabéns para os professores da escola sabatina. É eles que levam a carga. E eles ganham pouco. O salário deles é pouco. Vai os lucros todos para essa conta ministerial. Você sabe que na época da perseguição, os pastores vão estar bem. Eles têm lá o cofrinho deles, o dinheiro deles guardado para ajudar eles. Agora você se vira. Você corre lá para as montanhas, mas eles vão ficar na cidade porque o dinheiro deles, a vida deles estão garantida nessas contas aí desses bancos que só Deus sabe quanto é que tem lá dentro. Só Deus sabe. Porque a vida deles está garantida. Você viu algum pastor passar fome na época do Covid? Você viu alguém ter algum problema com Covid? Na altura do Covid? Não, o dia a dia deles está guardado. É o seu é que falta. Onde é que está escrito na Bíblia que você tem que viver uma vida miserável
para o pastor passar bem, para ele estar tranquilo. Quando ele vai lá na igreja, só dá sermão. Onde é que está escrito isso, gente? Vamos parar com isso? Vamos acabar, pôr um fim nessa cultura de exploração que é muito parecida com a cultura sul-americana ou do governo brasileiro, né? De explorar as pessoas. Nós temos que pôr um fim a isso. Porque nós, igreja, somos a voz da moral, a voz daquilo que é justo, a voz da correção. Nós não podemos cometer o mesmo erro que os governos populares cometem. Ok? Enfim, foram muitos batismos e formações. O número de batismo na igreja adventista é enorme, vem todos do esforço dos leigos. E eu não vou entrar na questão da Novo Tempo. Não vou entrar na questão do Novo Tempo. Porque o que é essa Novo Tempo, afinal? O que é isso? Como é que ela é gerida? Tem que haver uma auditoria independente para explicar para quem banca isso como que o dinheiro é aplicado, como é que é usado. Que empresas que estão ligadas a Novo Tempo. Porque nós estamos diante de uma televisão que surge com um poder comercial gigantesco. Como é que fica isso? Como é que a gente vai explicar essa questão do Novo Tempo e, antes disso, explicar a questão dos dízimos? Não é verdade? Enfim, vamos ver isso. Bom, pessoal, eu tenho que concluir, está muito longo, eu queria falar mais, né? Quem sabe eu faço um outro vídeo maior ainda, para discutir muita coisa que ninguém quer discutir, as pessoas têm medo, nós fomos ensinados de que o nosso papel é dar o dinheiro. E os pastores falaram, a sua obrigação é dar o dinheiro. O que nós fazemos com o dinheiro não é da sua conta, porque já foi cumprido o seu papel diante de Deus, você está ok. Agora, se nós não gastarmos bem, isso é conosco. Isso é mentira. Isso não é verdadeiro. Se você é um mordomo, se você é uma pessoa que está preocupada com a igreja, se você administra a igreja, você não está minimamente interessado em saber como esse dinheiro é gasto. É só dar. Então vamos aplicar essa fórmula no governo. Você paga as taxas do governo, né? Esses grandes impostos que existem. E se o governo depois vai dar assistência médica, escolas, ou se ele vai fazer asfaltos na rua, se ele vai cuidar de você, isso é indiferente, a sua obrigação de pagar a sua taxa já foi feita, né? Quer dizer, esse tipo de fórmula não funciona em nenhum lugar. Não funciona em lugar nenhum. Né? Se você dá um dinheiro para o seu filho, você não quer saber como ele está gastando? Ou é só a obrigação de você dar essa mesada para o filho? Você não quer saber se ele gasta em droga? Não quer saber? A mesma coisa é a igreja. Você não quer saber o que eles fazem com o dinheiro? Que história é essa, gente? Esse é um péssimo mordomo. Péssimo mordomo. É um péssimo membro, é um péssimo adventista, aquele que dá o dinheiro e não se interessa em saber como aquilo é gasto. Gente, o ser humano ele é falho. O ser humano ele é falho. Que história é essa de eu dizer, porque eu sou um pastor adventista, que eu sou Deus gerindo o dinheiro? Não, eu posso ser um representante dele, mas ser representante é totalmente diferente de eu ser Deus. Se uma pessoa vai para outro país, ele representa aquele país, ele representa o presidente daquele país, ele não é aquele presidente, ele apenas representa. Né? Ele pode fazer coisas, ele pode fazer 1 milhão de coisas erradas. Né? Não é aquele título apenas que dá a ele essa autoridade. Nós temos que mudar essa cultura, nós temos que acabar. Esse tipo de vício que tem na igreja adventista está corrompendo a classe ministerial, já está corrompida. Jesus, quando chegou em Jerusalém, ele começou o ministério dele, ele viu a classe ministerial que geria os dízimos totalmente corrompida. Gente, põe uma coisa na cabeça. O sacerdócio, quando Jesus chegou em Jerusalém, estava totalmente corrompido. Totalmente, mais corrompido que a Igreja Católica esteve na Idade Média. Então não imaginem, não pensem que isso não pode acontecer na Igreja Adventista. Seria uma ingenuidade muito parecida com a ingenuidade de imaginar que os governos
das nações não vão cometer erros. Que Deus nos ajude. Obrigado.